concede-nos força para resistir ao reino do diabo. Livra-nos das cobras demônios que se arrastam no escuro da alma. Em nossas preces, ouve o clamor das crianças infectadas com a noite sombria, que gritam e se contorcem em agonia. Deus Todo-Poderoso, estende tua mão sobre nós, guardando-nos do mal dos abraços do demônio e das bruxas. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estou Sabendo. Nesse vídeo vou abordar a respeito da história das bruxas de Salem e os eventos que levaram aos infames julgamentos de bruxaria. Estados Unidos e suas colônias do norte. Em 1689, a Guerra do Rei William inicia com o confronto entre Inglaterra e França, a primeira das 6 guerras intercoloniais que resulta em devastação de partes das colônias americanas do norte, gerando refugiados que migram para Salem, no condado de Essex. A vila de Salem fica aproximadamente uns 15 quilômetros da Baía de Massachusetts. Lá, 2 das principais famílias rivais se destacavam. Uma prosperava através de conexões comerciais com a cidade portuária, enquanto a outra se baseava na agricultura. Essas 2 famílias locais têm diferentes posições na divisão social daquela região. Com a chegada dos refugiados por conta das guerras intercoloniais, ampliava-se cada vez mais essa divisão, aumentando a tensão na vila. E com isso, a rivalidade entre as famílias crescia a cada dia, devido à escassez de recursos. Nessa época, Samuel Parris, um comerciante que está em transição de carreira dos negócios para o sacerdócio, é designado pastor da igreja em Salem. Após interromper seus estudos teológicos em Harvard, Samuel Parris se muda para Salem com sua esposa, 3 filhas, uma sobrinha e 2 escravos, John e Tituba. A origem desses 2 escravos não dava para saber se vinham do continente africano ou do Caribe. Essa questão permanece incerta. Antes mesmo de assumir o cargo, o pastor Parris demonstra habilidades comerciais, fechando um contrato extremamente lucrativo. Porém, sua ganância e rigidez na teologia puritana geraram divisões na congregação, criando grupos a favor e contra ele. Logo, surge a crença de que essas disputas são influenciadas pelo mal. Devido à intensa tensão social, econômica, política e religiosa em Salem, a situação assemelha-se a um grande barril de pólvora, tornando o sobrenatural a faísca final para desencadear essa explosão. Em janeiro de 1692, as filhas do reverendo começam a se comportar de forma estranha. Elizabeth, de 9 anos, e Abigail, de 11 anos, começam a emitir sons fantasmagóricos. Na tentativa de ajudá-las, elas reagiam jogando objetos, gritando, alegando beliscões e mordidas. Dias depois, Anna Putnam, uma garota de 11 anos, também sofre de ataques semelhantes. E para concluir essa explosão, o médico da vila não conseguiu fazer um diagnóstico, concluindo que os ataques só podiam ser de natureza sobrenatural. Após o diagnóstico terrível e falho do médico, e devido à ortodoxia puritana da vila, uma investigação é iniciada. Sob a pressão dos magistrados locais, as garotas acusam 3 mulheres de praticar feitiçaria e serem responsáveis pelos ataques. As acusações recaem sobre 3 mulheres: Sarah Good, uma mendiga, outra mulher idosa chamada Sarah, também em situação de pobreza, e a escrava Tituba. As 3 mulheres foram interrogadas por vários dias, enquanto as 2 Sarahs proclamaram inocência e negaram envolvimento.
A escrava Tituba, após alguns dias, surpreendentemente, declarou-se culpada. Entretanto, a história não parou por aí. Tituba detalhou com riqueza de informações um encontro com o diabo, descrevendo a presença de animais como cães do inferno e gatos monstruosos. Ela relatou ter vendido sua alma em troca de favores demoníacos e mencionou que um homem negro de aparência bizarra trouxe um contrato para selar o seu pacto com o diabo, o qual ela assinou. Além disso, para inflamar ainda mais a situação, ela afirmou que não estava sozinha. Diversas outras bruxas também estavam em Salem e tinham a missão de destruir os puritanos. Essa revelação marcou o início da triste e famosa Caça às Bruxas de Salem. Após essa história, rapidamente a paranoia começou a se espalhar. As denúncias e suspeitas na região aumentavam diariamente. A situação piorou quando uma religiosa conhecida e devota da igreja também foi acusada de bruxaria, o que intensificou o clima de desconfiança. Agora, se uma pessoa tão respeitada podia ser acusada, ninguém parecia estar acima de suspeitas. A filha de 4 anos de Sarah Good foi trazida como testemunha e suas respostas tímidas por conta do medo foram usadas como evidências contra sua mãe. Além disso, outros casos de ataques sobrenaturais semelhantes aos das filhas do reverendo começaram a ser relatados na cidade. As suspeitas e acusações não ficaram mais restritas a Salem, se estendendo para outras vilas na região. E aí, está gostando desse conteúdo? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e, claro, comente. Seu comentário sempre educado soma demais para todos nós. Voltando agora para essa história sombria em Salem. O aumento das prisões e interrogatórios, impulsionados pela pressão popular, levou à formação de um tribunal especial de audiência e julgamento, no dia 27 de maio de 1692. O governador William Phips estabeleceu esse tribunal. O primeiro caso a ser julgado foi o de Bridget Bishop, uma mulher vista como fofoqueira e obscena. Embora tenha negado de praticar bruxaria, foi considerada culpada e no dia 10 de junho de 1692 tornou-se a primeira pessoa a ser enforcada por bruxaria. Isso marcou o início dos julgamentos em Salem. O tribunal era composto por 7 juízes e os acusados enfrentavam o desafio de se defenderem sem assistência de advogados. Isso se mostrava difícil, uma vez que a maioria das acusações era baseada em evidências espectrais. As evidências espectrais incluíam depoimentos baseados em sonhos e visões. Testemunhar em um tribunal que alguém sonhou que o seu vizinho era bruxo, ou que teve uma visão de um anjo apontando o dedo para identificar supostas bruxas, constituía um tipo de evidência que era levado muito a sério. De fato, essas eram as únicas evidências julgadas como fatos reais, junto com as acusações feitas pelos demais habitantes da região. Os acusados que persistiam em declarar sua inocência enfrentavam as punições mais severas, enquanto os que confessavam a bruxaria e denunciavam outros supostos bruxos recebiam penas mais brandas. Esse sistema contribuiu para intensificar a histeria e resultou em um aumento nas acusações. Aqueles que percebiam o absurdo da situação preferiam manter silêncio por medo de represálias. Apesar da histeria e tensão nos julgamentos, um reverendo respeitado da região escreveu uma carta à corte, rogando que não permitisse o uso de evidências espectrais e sobrenaturais. Contudo,
O pedido do reverendo foi negado. Ao longo dos meses, outras 18 pessoas foram enforcadas e acusadas de feitiçaria. Posteriormente, o presidente da Universidade de Harvard protestou contra o uso dessas terríveis evidências. Em uma de suas cartas, ele escreveu: "É melhor que 10 pessoas suspeitas de bruxaria escapem do que uma inocente a ser condenada." Em 29 de outubro de 1692, a histeria alcança o próprio governador Phips, quando sua esposa é acusada de bruxaria. Em resposta, ele proíbe novas prisões por bruxaria, liberta vários acusados e suspende o tribunal de audiência e julgamento. Para dar continuidade aos julgamentos, Phips estabelece o Superior Tribunal de Magistratura, no qual o uso de evidências espectrais não era permitido. Os julgamentos foram concluídos em fevereiro de 1693, sem o uso de evidências espectrais. Em maio de 1693, o governador perdoou todos os condenados e acusados sob custódia. Contudo, para muitos isso já veio tarde demais. Cerca de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, e dessas, 19 foram enforcadas. Um idoso de 71 anos foi esmagado até a morte por pedras, e outros morreram na prisão. Aqueles que sobreviveram tiveram suas reputações manchadas e suas vidas foram permanentemente alteradas. Aí a gente se pergunta, por que ocorreu essa histeria coletiva em uma pequena vila, levando seus habitantes a acusarem uns aos outros? A primeira onda de caças bruxas começou na Europa por volta de 1300, resultando em dezenas de milhares de execuções até o início do século XVII, em sua maioria mulheres. Os eventos em Salem ocorreram quase um século depois do término da perseguição na Europa. Embora a mania de caças bruxas tenha diminuído, a crença em bruxaria e o fanatismo dos puritanos contribuíram para a tensão crescer ainda mais, além da chegada de refugiados e crescente rivalidade entre as famílias mais ricas aumentavam demais a hostilidade em toda a população. O ataque das garotas funcionou como um gatilho, desencadeando a histeria alimentada por crenças, ganância e ódio, resultando na destruição de reputações e vidas. No meio desse caos, muitos aproveitaram a oportunidade para acusar seus inimigos ou pessoas com os quais tinham desavenças, como forma de vingança. Outros utilizaram acusações de bruxaria para eliminar rivais ou concorrência nos negócios. Enquanto isso, a ignorância prevalecia, e aqueles que viam o absurdo da situação temiam protestar, pois eles poderiam ser os próximos acusados. Mas, como explicar o ataque sobrenatural sofrido pelas garotas e como isso se manifestou em outros comportamentos sobrenaturais na cidade? Existem várias teorias para explicar o ataque sobrenatural nas garotas e seus subsequentes comportamentos em toda a cidade. Essas teorias variam desde brincadeiras ou pirraças, seguidas de autossugestão e ilusão, até a histeria coletiva generalizada na vila. Uma explicação intrigante envolve a presença de um fungo encontrado no centeio estragado. Esse fungo causa ergotismo, que inclui sintomas como espasmos, convulsões, sensações de rastejamento na pele, delírio e alucinações. Os pesquisadores descobriram que esses sintomas são compatíveis com os comportamentos observados. Curiosamente, uma das substâncias resultantes na contaminação desse fungo é usada na síntese do LSD. Outro questionamento é referente às primeiras pessoas acusadas pelas garotas, sendo uma velha pobre e mal vista na sociedade, uma mendiga e uma escrava. São mulheres marginalizadas que, além de serem frequentemente ignoradas, também estavam sujeitas às histórias assustadoras e falsas sobre elas muito antes disso. Mas, por que a escrava Tituba confessou sua culpa e detalhou toda a história? Considerando duas hipóteses, é possível que a escrava Tituba tenha confessado sua culpa e detalhado a história por medo, dada a sua posição de escrava e sob pressão para dizer que os acusadores queriam ouvir.
A segunda hipótese sugere que, sentindo-se sem chances de escapar, ou talvez como ato de vingança, ela tenha escolhido revelar informações que instigassem a confusão, afirmando a existência de mais bruxas. Em última análise, independentemente do motivo, o resultado foi a morte de várias pessoas e a destruição de muitos outros nomes e reputações devido à massa histérica e delirante. Em 1697, um dia de jejum foi instituído pelo Tribunal Geral, como uma lembrança da tragédia. Além disso, um dos juízes envolvidos publicamente admitiu que o julgamento tinha sido um erro. Em 1702, a Corte anulou e declarou ilegais todos os julgamentos e condenações de Salem. 10 anos depois, uma lei foi estabelecida para restaurar os nomes das famílias e indenizar os herdeiros dos acusados. No entanto, somente após mais de 2 séculos, em 1957, o governo de Massachusetts pediu formalmente desculpas pelos eventos de Salem. E somente em 2001, os últimos 11 condenados foram completamente perdoados. No passado, testes estranhos eram utilizados para identificar bruxas e bruxos, incluindo um famoso método também empregado em Salem, o teste de jogar a pessoa na água. Se ela flutuasse, era considerada bruxa. Se afundasse, era considerada inocente. Muitas vezes, inocentes acabavam se afogando. A justificativa por trás desse teste era que a água usada no batismo expulsava o mal das pessoas, fazendo com que flutuassem. Portanto, se elas boiassem, significava que a água as rejeitava, revelando a presença do mal. Outro teste realizado era o bolo de bruxa, que envolvia a criação de um bolo usando a urina da vítima enfeitiçada, cinzas, centeio e outros ingredientes. Esse bolo era dado a um cachorro, na esperança de que ele revelasse o nome da bruxa. Esse teste foi realizado em Salem pela escrava Tituba, mas não teve sucesso em revelar qualquer bruxa ou bruxo. Pelo contrário, o bolo foi usado contra ela como evidência de seus supostos conhecimentos mágicos, levando a acusações de que ela era verdadeiramente uma bruxa. A Inquisição na Europa ocorreu em 2 períodos, com o último sendo a famosa Inquisição Espanhola, que persistiu até o século XIX. O Santo Ofício também teve presença no Brasil, resultando em cerca de 500 pessoas acusadas por espalhar o judaísmo. Ao refletirmos sobre os eventos ocorridos na Vila de Salem em 1692, somos confrontados com mais um capítulo sombrio da história humana. Os julgamentos das bruxas revelam o poder do medo e da superstição do ser humano, que levaram à destruição de vidas e à ruptura da comunidade. É fundamental compreendermos as lições desse período, reconhecendo a fragilidade da justiça quando influenciada por crenças, preconceitos e desinformação. Ao estudarmos esses episódios sombrios, ampliamos nossa consciência histórica e nos tornamos mais conscientes da importância de valorizar a diversidade, promover a tolerância e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários. Seu comentário sempre educado soma demais para todos nós. E mais uma vez, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Um grande e forte abraço a todos e até o próximo vídeo.